Esta parte do nosso trabalho irá focar-se na relação música-jogador, ou seja, no impacto que a música, e não só a música, como também outros aspectos de áudio, têm na experiência pessoal de cada jogador quando estão dentro do videojogo. Para podermos estudar esta relação, teremos que primeiro falar um pouco sobre os conceitos de imersão, efeitos sonoros, tema e leitmotiv. O termo imersão é automaticamente relacionado com a ideia de estar dentro de um universo paralelo, neste caso, o universo do videojogo. É o assumir do papel da personagem principal, que nos é dada ou que criamos, e o viver das suas aventuras como se nossas fossem, criando ligações com personagens e espaços virtuais que quase se tornam reais. Os efeitos sonoros desempenham diferentes papéis. Podem ser utilizados como confirmação de que uma ação requerida pelo jogador foi efetuada e também de aviso para algo que aconteceu ou está prestes a acontecer. Necessitam de ser representativos dos sons que os objetos, no caso de serem objetos reais, fazem no mundo real. Ajudam, assim, na criação de uma sensação de realidade e presença dentro do ambiente. Os temas são composições com uma melodia reconhecível ou um padrão rítmico característico, pelos quais um jogo, instância ou personagem ficam conhecidos. Por fim, o leitmotiv, tal como na ópera de Wagner, é utilizado na representação de personagens, lugares ou ideias sempre que estes aparecem ou são referidos. Para compreender melhor esta relação, utilizaremos dois jogos como estudo de caso: Assassin's Creed 2, lançado pela Ubisoft em 2009, e Final Fantasy VII Remake, lançado pela Square Enix em 2020. Assassin's Creed 2 introduz Ezio Auditore, um novo assassino que carrega a linhagem mortífera dos seus antepassados. Começa em 1476 e termina em 1499, permitindo-nos a nós jogadores viver os episódios da vida de Ezio enquanto treina para se tornar um mestre assassino. Existem vários personagens baseados em figuras históricas desta época, incluindo Leonardo da Vinci, Niccolo Machiavelli, Catarina Sforza, Lorenzo di Medici, entre outros. O modelo do jogo é um RPG em mundo aberto, permitindo ao jogador fazer praticamente tudo o que quiser neste ambiente renascentista. A banda sonora foi composta por Jesper Kyd. Em termos de efeitos sonoros, temos uma grande variedade de sons que nos ajudam a ter uma noção mais apurada do ambiente que nos rodeia. Desde o diálogo da população à nossa volta, os pequenos detalhes das folhas a serem pisadas, os sapatos na calçada ou na terra, até mesmo o som ambiente complementado com pássaros a algum vento, entre outros elementos, permitem que nós, enquanto jogadores, tenhamos o sentimento que realmente fazemos parte do ambiente que nos rodeia. Outro aspecto importante em relação aos efeitos sonoros são as sugestões de som, que nos permitem associar uma pequena música a uma ação no jogo, sendo que o melhor exemplo é quando fazemos uma sincronização dos diferentes sítios da cidade no topo de uma torre. Outro aspecto que faz com que este jogo seja um bom exemplo são os temas presentes. A ação passa-se principalmente em Florença e em Veneza, sendo que para cada uma das cidades existe um tema. Assim, enquanto jogamos, por vezes nem precisamos de uma indicação do local em que estamos, podendo simplesmente ouvir a música que surge em alguns momentos. Ainda em relação aos temas, temos também temas específicos para determinados momentos, sendo que neste caso o mais marcante é o final do prólogo do jogo. No topo de uma igreja, enquanto conversamos com o nosso irmão, uma pequena cinemática surge. Nesta cinemática surge o tema da família de Ezio, aparecendo por fim o logotipo da franchise e o título do jogo, uma experiência que enquanto jogador é bastante agradável. It is a good life we lead, brother. At best, may it never change. And may it never change us.
Este tema é tão marcante que nos leva ao próximo ponto analisado, o leitmotiv. Neste caso, o tema é marcado pela sua melodia reconhecível, que todos os fãs da franchise conhecem e associam ao nome Assassin's Creed. Devido ao impacto que esta melodia teve nos fãs, esta foi incorporada não só em diferentes músicas deste jogo, como também em outros jogos da franchise. O segundo exemplo estudado foi Final Fantasy VII Remake. A ação decorre na metrópole cyberpunk distópica de Midgar. Os jogadores assumem o papel de Cloud Strife enquanto ele e um grupo ecoterrorista conhecido como Avalanche se opõem à mega corporação Shinra, que tenta usar a essência vital do planeta como uma fonte energética. Esta versão do jogo é, porém, uma versão refeita do jogo original que surgiu em 1997. O modelo deste jogo combina ação em tempo real com estratégia e elementos de roleplay. Os compositores da banda sonora são Masashi Amauzu, Mitsuto Suzuki e o mais conhecido Nobuo Uematsu, que compôs a banda sonora do jogo original. Neste exemplo, o foco foram os temas e os leitmotivs, que são muito bem aplicados ao longo da experiência do jogador e permitem uma familiarização e criação de afeto pelas personagens à medida que aparecem ou que o seu tema é tocado numa outra instância. Utilizando o tema da personagem Aerith como exemplo, quando Cloud se encontra com ela pela primeira vez, surge em piano a melodia pela qual é conhecido este tema, ou seja, o leitmotiv do tema. Daqui para a frente, quando Aerith aparece em cena, irá surgir algures a sua melodia, permitindo aos jogadores relembrar a primeira vez que se encontraram com a personagem, mais uma vez criando o sentimento de nostalgia ou saudade. How much? Well, that depends on the customer. In your case, it's on the house. Huh? Lovers used to give these when they were reunited. Look, I'm involved in things. Danger. Neste caso, o sentimento culmina não durante a ação do jogo, mas durante os créditos finais, onde depois de toda a ação se ter passado, quando sentimos que a história acabou, surge o tema de uma personagem que nos é querida, criando um grande sentimento de saudade. Após a análise, podemos então concluir que a relação que a música tem com o jogador num videojogo é tão importante quanto a narrativa do jogo em si. A boa utilização de efeitos sonoros, de música ambiente, de temas e de leitmotivs permite que a imersão total no mundo em que o videojogo se encontra seja alcançada por parte do jogador. É a partir da junção de todos estes elementos e de uma boa narrativa que nos vamos sentir uma personagem do mundo virtual e viver as aventuras concebidas como se fossem as nossas próprias, e não apenas as de um personagem que foi criado para ser controlado. Vamos realmente encarnar o papel de personagem principal e adquirir pelo ambiente e pelas personagens que iremos encontrar ao longo da aventura uma relação quase real de afeto ou de ódio. Tudo isto não seria possível se não existisse um bom uso de música e de som no desenvolvimento de um videojogo.
Por vezes, o jogador também consegue interagir com a música, desde que sejam fornecidas ferramentas para interagir com certos elementos musicais. Estes são elementos secundários com os quais o jogador pode por vezes interagir. Existem exemplos simples, como em videojogos como FIFA e Grand Theft Auto, nos quais o jogador pode alterar a música que ouve nos menus, no caso de FIFA, e a estação de rádio, no caso de Grand Theft Auto. Para este trabalho, o foco estará sobre videojogos nos quais é possível ter uma interação mais profunda com a música, como é o caso de MMORPGs, Massive Multiplayer Online Role-Playing Games e jogos de simulação, pois quando aparecem neste tipo de videojogos, permitem que o jogador passe o tempo de outra forma para além de progredir no jogo. O primeiro exemplo explorado será Guild Wars 2. Este videojogo consiste na criação de um personagem que luta contra todo o tipo de inimigos para completar missões e receber recompensas, com o objetivo de se fortalecer e enfrentar inimigos cada vez mais fortes. No entanto, dentro deste jogo também é possível fazer coisas deste tipo. Surge então a pergunta: como é que isto é possível? Observem o próximo vídeo e estejam com atenção à barra na parte inferior do ecrã. Cada tecla de 1 a 8 corresponde a uma nota musical, e as duas últimas teclas, que mostram uma seta a apontar para a esquerda e uma a apontar para a direita, servem para descer ou subir uma oitava. Deste modo, carregando nas teclas de forma extremamente ordenada, é possível criar música dentro do jogo, desde que o jogador possua um dos vários instrumentos musicais que existem em Guild Wars 2. O segundo e último exemplo será Animal Crossing New Horizons. Como podem ver pelo vídeo, não existe qualquer tipo de narrativa em Animal Crossing New Horizons. O jogo consiste em construir e decorar uma aldeia a partir de uma ilha deserta. O jogador pode construir todo o tipo de decorações, não só para a sua casa, mas também para o exterior da aldeia, e pode convidar até 10 aldeões para viver na ilha.
À primeira vista, não parece haver nenhum elemento musical com o qual se pode interagir. No entanto, para além dos vários instrumentos que o jogador pode fazer soar, é também possível criar um hino para a ilha, apesar de não existirem notas com acidentes e de só haver 16 tempos para trabalhar. A comunidade de jogadores de Animal Crossing respondeu muito positivamente a esta adição, sendo que uma rápida pesquisa no YouTube mostra inúmeros vídeos de pessoas a partilhar as suas ideias para hinos originais ou baseados noutras músicas.